5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Haja tempo pra gente ser mais. E quem pediu a música de hoje foi Marli do Couto Vilela. Ela pediu que essa música fosse dedicada em especial ao senhor Wilkinson, pai dela. Tá aí, senhor Wilkinson, homenagem da sua filha Marli. E tá aí, Marli, a música que você pediu. Qualquer coisa entre esses 20 ou 30. Longos anos em busca de paz. Aê! E você pode fazer como a Marli do Couto Vilela fez. Ela entrou no canal, ela se inscreveu, ela pediu a música, ela saiu curtindo tudo, mostrando para os amigos, chamando mais gente para poder aumentar a nossa visualização, que hoje está em 24.714. Então, bota escrever, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema proposto para a quinta aula e vamos falar, né, na continuidade, descolonização ali no contexto histórico, a conferência de Bandung, na Indonésia, né? A Indonésia, só para a gente se situar, ela era dominada pela Holanda e ocupada também pelo Japão. Na aula passada, eu estava falando ali sobre o finalzinho ali, né, 1991, o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando eu cheguei a citar que o golpe fatal aí foi dado em dezembro, justamente de 1991, quando os presidentes da Federação Russa, Bielorrússia e Ucrânia divulgaram ao mundo inteiro um comunicado onde eles diziam: declaramos que a União Soviética, como sujeito do direito internacional e realidade geopolítica, deixa de existir. E naquela ocasião, esses países fundaram, então, conforme eu disse, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Cuidado que o Enem gosta de estar pegando aí o que é CEI. Cuidado com essas formulações. Ou seja, né? E ali era uma organização ali, respeitando a autonomia política de cada república, visando aí a manutenção do funcionamento e da integração da economia dos países que passavam, literalmente, a entrar ali, né, a enveredar pelo sistema capitalista. E nos dias seguintes, a CEI ela receberia adesão de outras repúblicas, que até então não faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era o caso aí dos chamados países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. E, então, forçado aí pelas circunstâncias, o Gorbachev, ele acaba renunciando, porque, afinal, não tinha como o Gorbachev governar um país que tinha deixado de existir. Agora sim, entrando aí em descolonizações aí nesse contexto histórico, os movimentos de descolonização, eles podem ser definidos como o processo pelos quais as regiões coloniais da África e da Ásia se tornaram independentes. Isso a partir dali, meados do século XX. As origens desse processo, elas podem ser encontradas após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ela estava voltada ali para uma sua difícil reconstrução e ela acaba se vendo obrigada a diminuir o controle sobre as suas antigas colônias. Além disso, o mundo também respirava uma atmosfera de liberdade por conta aí da derrota desses regimes autoritários e das teses racistas que defendiam a superioridade europeia em relação aos povos não brancos. E, desse modo, cada vez mais a opinião pública internacional apoiava a causa do anticolonialismo. A ONU, no caso a Organização das Nações Unidas,
que foi criada em 1945, ela defendia justamente o direito de autodeterminação dos povos, habilmente, diria, aproveitado pelos povos asiáticos e africanos que desejavam controlar o seu destino de maneira independente, encerrando um domínio europeu brutal de décadas. E para isso, eles travaram intensas lutas contra esses países. Tais confrontos ocorreram ali no contexto da Guerra Fria e, por isso, apresentaram forte influência das duas superpotências que tinham interesse aí em ampliar o número de países dentro do seu bloco, fortalecendo dessa forma o seu próprio sistema econômico. Bom, a Conferência de Bandung, na Indonésia, né? Conforme eu disse. Bom, em 1955 foi realizada essa conferência que eu citei, a Conferência de Bandung, justamente na Indonésia, conforme eu falei anteriormente, um país dominado pela Holanda, mas que se encontrava também sob ocupação do Japão, quando em 1945 proclamou sua independência, reconhecida apenas após 4 anos de luta. Foi nessa reunião, com representantes de países tanto da Ásia quanto da África, que se formulou o conceito de terceiro mundo, né? Então, segundo essa concepção, o primeiro mundo representaria as nações capitalistas desenvolvidas, Estados Unidos, Japão, né? Países da Europa Oriental. O segundo mundo seria formado pelos países socialistas desenvolvidos, no qual faziam parte a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e grande parte da Europa Oriental. Já o chamado terceiro mundo, ele seria composto por esses países que sobraram aí, né? Que eles não se enquadravam nesses dois primeiros grupos. Entretanto, convém ressaltar que esses conceitos eles deixaram de ser utilizados com a desintegração do chamado segundo mundo no final da Guerra Fria. Tais países reconheciam seus problemas particulares e as necessidades da busca de soluções para superar o chamado subdesenvolvimento. O terceiro mundo, portanto, decidiu-se se manter fora desse jogo político da Guerra Fria, uma posição em que foi chamada de não alinhamento. E por isso o encontro de Bandung ficou conhecido como Conferência dos Países Não Alinhados. É claro que, na prática, nem sempre isso foi conseguido por conta da força política, econômica e militar das superpotências e também a fragilidade desses novos países. Assim, tal independência não se deu de maneira integral. Politicamente, eles eram autônomos, com governos próprios, mas eles continuaram tecnologicamente atrasados e eles se mantinham aí uma estrutura econômica do período colonial, ou seja, eles dependiam de empréstimos, de produtos dos países chamados aí ditos desenvolvidos, ou seja, um modelo colonial, porém com novas características. Bom, a descolonização africana ela se deu de forma lenta e desigual em todo o continente, dominado principalmente por Inglaterra e França. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que as libertações das regiões coloniais, elas ocorrem de duas formas, através da ruptura pacífica, que foi alcançada aí mediante acordos estabelecidos com as metrópoles, nos quais se reconhecia formalmente a emancipação política da colônia, dessas colônias, ou por meio da ruptura violenta, que é obtida a partir de lutas brutais contra as forças metropolitanas, especialmente quando, além da luta contra a dominação imperialista, apontava-se para a construção de uma sociedade socialista. Contudo, o surgimento das nações africanas do século XX foi marcado muitas vezes tanto por lutas contra os grupos dirigentes colonialistas, como por guerras civis, já que muitas das fronteiras estabelecidas pelos novos países, elas não obedeciam às divisões étnicas, linguísticas e culturais dos povos africanos. Alguns desses conflitos, eles permanecem até hoje, da mesma forma que persistem sem soluções os desequilíbrios econômicos e sociais que acontecem por todos esses continentes, esses dois continentes, África e Ásia. Bom, no início do século XX, o continente africano ele contava com apenas
4 nações independentes, que eram a Etiópia, Marrocos, Libéria e a África do Sul. Bom, a Argélia, que desde 1830 ela era dominada pela França, ela só obteve sua independência depois de vários anos de lutas violentas, somente em 1962. Porque entre 1956 e 1957, durante as lutas entre franceses e argelinos, libertaram-se do domínio colonial a Tunísia, a Líbia e o Sudão. Na chamada África Negra, ou África Subsaariana, parte norte, o processo de independência ele começa a se desenvolver com a descolonização da colônia britânica da Costa do Ouro, como o nome de Gana, né? E da colônia francesa da Guiné. Já as colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, eles conquistaram a sua emancipação somente lá na década de 1970, justamente aproveitando-se da instabilidade política que vivia Portugal, já que em 1974 Portugal passa pela chamada Revolução dos Cravos, né? Aquele movimento que coloca fim àquele longo regime ditatorial, conservador e violento que era liderado por Oliveira Salazar. E o caso da África do Sul? Bom, a África do Sul ela conseguiu se libertar da dominação colonial inglesa somente em 1931, o que já é assunto para uma próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima aula. Obrigado.